Meus amigos, boa noite. Muito bom estarmos juntos, muito bom para mim voltar, estar aqui entre vocês mais uma vez, sem nenhum clichê. É de fato uma igreja muito querida e de fato uma honra ser lembrado com tanto carinho e poder participar com vocês. Eu vi a programação, vi os temas, então ao mesmo tempo que é uma responsabilidade falar as primeiras palavras num encontro como esse, é um pouco de consolo também saber que se algo não sair da maneira profundamente desejada, os meus irmãos queridos amanhã podem reparar, melhorar e tudo ser ainda mais especial. Apenas complementando uma coisa que o pastor Henrique disse aqui sobre a relevância de um encontro como esse. Há 2 anos atrás, nós iniciamos esse mesmo movimento lá na Plena e nós fazemos lá um encontro mensal dos homens e tudo isso nasceu fruto da mesma percepção. A gente reparava que as nossas irmãs, as mulheres da igreja, eram extremamente proativas no serviço e a prova de que mulheres são extremamente relevantes em tudo que se faz na igreja é que a gente está aqui reunido, mas ainda há pouco a gente estava ali fora lanchando e a gente viu um monte delas ali no credenciamento, no serviço da cantina, do lanche, enfim. A igreja precisa muito desse trabalho maravilhoso que as irmãs fazem. Mulheres lideram ministérios, mulheres lideram pequenos grupos, mas homens lideram movimentos. Você olha para a história missionária da igreja, você percebe que sempre que homens se uniram pela causa do Evangelho, sempre que homens venceram seus pecados, sua acomodação, os seus próprios caminhos, as suas próprias ambições e se uniram, coração e mente, num propósito único de dar a Deus glória e levar a sua fama ao mundo, o movimento se expandiu. Nós somos herdeiros do bom testemunho de muitos e muitos homens. Então, eu sei que aquilo que nasceu há 2 anos no nosso coração lá na Plena e a gente tem visto os frutos, eu espero que cada vez mais se colha também aqui nessa igreja querida e que vocês sejam os homens que Deus levante nessa região e nessa cidade para darem testemunho do seu nome, para liderarem suas casas, para transformarem a sociedade e para serem braços fortes do Evangelho nessa comunidade, nessa igreja. Que Deus siga abençoando todos nós, homens, em nossa masculinidade. Bom, é isso, vamos orar encerrando. Queridos, eu quero falar hoje sobre crescimento. Eu queria compartilhar um pouco sobre esse tema. E é interessante como a ideia de crescer é uma ambição presente na vida de todo homem desde muito cedo. Quando a gente é pequeno, criança, a gente inveja a vida do adulto. Eu tenho um filhinho de 3 anos em casa. Ele adora calçar os meus tênis, que ficam muito maiores do que o pé dele, e sair pela casa correndo, tentando se equilibrar. Eu saio de casa em algum momento que ele ainda está em casa e digo: filho, papai vai trabalhar. Ele diz: pai, eu quero trabalhar com você. Ele olha com admiração para esse movimento. Eu lembro da minha infância, várias vezes acordava e meu pai não estava já em casa porque tinha saído para trabalhar, e eu pensava na imagem, na cena. Meu pai sempre teve uma empreiteira de obras e algumas vezes eu ia lá nos canteiros de obra que ele estava responsável e via a liderança dele sobre pintores, serventes, pedreiros, e eu achava aquilo o máximo. Eu falava: cara, meu pai é muito importante. Ele fala e as pessoas obedecem, e algumas vezes eu ia com ele na sexta-feira, e a sexta-feira é o dia clássico do pagamento, e eu via meu pai dando dinheiro para os caras. Eu falava: meu pai tem dinheiro. A gente inveja quando é criança os pais, e a gente quer crescer, a gente quer ser logo adulto, e depois que chega a vida adulta a gente sente saudade daquela infância em que a nossa preocupação era basicamente conseguir dormir sem banho, assistir o jogo do nosso time de futebol e ter a nossa comida no prato na hora que a fome batesse. Passa o tempo, a gente chega na adolescência, e a adolescência é aquela fase da vida em que a gente leva a competição a sério. Tudo é uma competição. A gente quer afirmar a nossa identidade nos nossos grupos sociais, especialmente na escola. A gente quer consolidar a nossa fama, independente da área. Se fomos bons estudantes, era na nota que tirávamos o nosso grande desejo de superação e de destaque. A gente queria ser reconhecido como aquele cara que estudava, era aplicado e tirava as melhores notas da turma, que o resto ficava pedindo cola, ou então, se nota e prova não era muito a nossa, talvez fosse o futebol,
fosse as atividades esportivas, era um aluno de nota 6, a média toda, mas na educação física ele era nota 10, ele era auxiliar do professor, e aí era sempre o primeiro escolhido no futebol, e a gente vai usando isso para afirmar a nossa identidade, para ficarmos reconhecidos. Ou então na relação com as meninas, quem agrada mais as meninas, quem chama mais atenção, quem desperta mais as paixões, e tudo é uma competição. O tempo passa, a gente sai da adolescência, é importante sair dela, chega a juventude, e a gente usa toda a nossa força, todo o nosso vigor hormonal, inclusive, nosso momento de vida, para nos devotarmos a uma formação acadêmica e profissional. A gente entra na faculdade imaginando as cifras que ganharemos quando chegarmos àquele lugar que, ao entrar no primeiro semestre da universidade, a gente almeja. E ali a gente vive, muitos de nós viveram essa experiência de sair de casa muito cedo para trabalhar, sair do trabalho no final de um expediente, ir para a faculdade, às vezes sem tempo de comer alguma coisa, enfrentar aula até 10h30 da noite, e muitos estudavam no Rio, moravam já em Niterói, e voltavam então cansados de transporte público, chegando em casa quase meia-noite, e ainda tinham que estudar para uma prova no dia seguinte, ou fazer um trabalho pendente para o próprio trabalho mesmo no dia seguinte, e não raras vezes dormíamos 4 horas por noite. Mas levantávamos no dia seguinte gigantes, porque a gente tinha essa devoção ao trabalho, essa devoção ao estudo, sonhando o lugar em que chegaríamos. Crescer é extremamente natural para nós, é esperado de nós. A gente ambiciona por isso desde cedo. Todos nós gostamos também, homens gostam muito de seguir modelos e padrões de sucesso. Perceba como as biografias nos encantam. Percebam como as histórias dos grandes homens, dos grandes estadistas, dos grandes empresários, dos grandes pastores nos inspiram. Eu lembro de ler, jovem no seminário, a biografia de Charles Spurgeon, em lágrimas. Falava, Deus, ele era tido como um caipira quando chegou em Londres. Deus, ele era muito novo e desprezado por um monte de gente. Deus, o que esse cara fez pelo poder do teu Espírito Santo naquela região? Era admirável. E você escuta e lê os detalhes da vida e aquilo inspira você. Você lê as histórias de superação de homens que vieram de famílias muito humildes e ascenderam voos altíssimos e alcançaram grandes postos na sociedade, e aquilo inspira você. E nessa noite, falando sobre crescimento, eu quero ressaltar um dos principais aspectos do crescimento na vida de um homem que caminha com Jesus. E eu não quero trazer à cena a história inspiradora de um grande homem da fé do passado, nem mesmo de um grande herói, personagem bíblico, mas eu quero trazer para a nossa reflexão, como referência, o maior modelo de masculinidade que nós temos, o maior homem que nós temos, que é o próprio Senhor Jesus. Eu quero nessa noite te convidar a exatamente olhar para Ele. Eu quero te convidar a ter a sua ambição por crescimento, que não pode ter estagnado, que não pode ter parado, e em especial, a sua ambição de crescer como um homem de Deus, olhando para aquele que você chama de Senhor, de Rei, de Salvador, de Mestre, olhando para o Senhor Jesus. Eu quero te convidar então a ler comigo apenas um verso da Bíblia, nessa noite, que é o texto que se encontra em Lucas, no capítulo 2, verso 52. Você pode abrir sua Bíblia, acessar aí pelo seu celular, caso tenha, mas é apenas um verso, nós não vamos ter dificuldade de lembrar da mensagem dele. Diz assim Lucas, nesse relato do Evangelho, Lucas capítulo 2, verso 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Queridos, o que Lucas está relatando para nós aqui? Você pega os versos anteriores, Lucas está contando a história de que Jesus, aos 12 anos de idade, seguindo uma tradição de sua família, algo que acontecia todos os anos, eles subiam de Nazaré até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, a maior festa religiosa daqueles dias.
o grande evento social e religioso daqueles dias. Judeus vinham de todas as regiões próximas, em viagens, em grandes grupos, peregrinando até Jerusalém para participarem juntos da celebração da Páscoa. E assim foi a família de Jesus. Mais uma vez, com seus parentes, seus amigos, seus vizinhos e o Jesus aos 12 anos de idade no meio deles. A Bíblia diz que eles participam da festa e quando a festa encerra, voltam. E o texto de Lucas diz uma coisa que nos chama a atenção numa primeira leitura. Ele diz: os seus pais não perceberam que Jesus não voltava com eles. E aí a gente, especialmente numa geração como a nossa, em que muitos de nós criamos filhos como pequenos imperadores, eles são o centro de tudo. Fala, como? Que desleixo de Maria, que desleixo de José, não perceberem que Jesus não estava ali. Mas essas viagens eram feitas, como eu disse, em grandes caravanas. Jesus não estava ali do lado de sua mãe e de seu pai, mas poderia estar com outras pessoas do mesmo grupo, vindo atrás ou um pouco mais à frente. Fato é que quando eles se dão conta de que Jesus não está entre eles, voltam para Jerusalém 3 dias depois. E ao chegarem em Jerusalém, ao chegarem no templo, encontram Jesus, 12 anos de idade, assentado entre os mestres do templo, ouvindo os mestres, fazendo perguntas e dando respostas. Ao ponto de Lucas relatar que as pessoas estavam admiradas com as palavras de Jesus aos 12 anos de idade. Maria chega e fala: filho, você está louco? Quer matar a mamãe? Como é que você não vem embora com a gente? Como é que você fica aqui? Ele responde: você não sabe que eu tenho que cuidar da casa do meu pai? O meu lugar é na casa do meu pai. Lucas diz que Maria guardava tudo aquilo em segredo no coração. Jesus em tudo lhe era obediente, volta com os pais. E essa é a descrição final do início da adolescência de Jesus. Daqui em diante, Lucas só vai relatar a vida adulta de Jesus. A descrição final é: e Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Queridos, um dos alvos primários da espiritualidade cristã, coisa básica, é que sejamos como Jesus. O básico da fé cristã é saber que Deus quer alcançar pessoas para que elas cresçam e tornem-se cada dia mais parecidas com Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz isso no texto lindíssimo de Romanos 8, verso 29, ele diz: pois aqueles que de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo para serem seus, Ele designou, Ele determinou, Ele os escolheu para que eles fossem modelados à imagem do seu próprio Filho, a fim de quê? A fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito supremo de Deus? Ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Qual é o alvo básico, então, do que nós chamamos de espiritualidade cristã? Crescermos ao ponto de nos parecermos cada vez mais com Jesus. Então, queridos, essa é uma importante pergunta para os nossos corações. Muito importante pergunta para os nossos corações. À medida que o tempo tem passado, à medida que os dias avançam, eu tenho me tornado mais parecido com Jesus? E essa pergunta é para você que caminha com Jesus há 3 décadas, há 3 meses ou há 3 semanas. Se você deu início a uma caminhada com Jesus, não com a religião, não com a igreja, não com a denominação, mas um encontro verdadeiro que você chama de transformador com Jesus pelo seu evangelho, a pergunta é, à medida que o tempo passa, 3 semanas, 3 meses ou 3 décadas, você tem se tornado mais parecido com Ele? Você tem se tornado mais manso? Ou há alguma dúvida em nosso coração de que Jesus era o que Ele mesmo disse ser, manso e humilde de coração? Ou nós continuamos sendo homens de Jesus modelados pela agressividade, truculência e brutalidade do nosso tempo e cultura? À medida que o tempo passa, você tem se tornado mais humilde, ao ponto daquele que você chama de Rei da Glória e seu Salvador
ter esvaziado-se de sua própria glória divina, de sua própria prerrogativa de ser Deus, e humilhou-se ao ponto de ser achado em forma humana, semelhante à sua e à minha. Se nós temos nele o maior modelo de humilhação e humildade, à medida que caminhamos com ele, continuamos sendo homens altivos, arrogantes, prepotentes. À medida que o tempo passa, você tem se tornado mais misericordioso. Esse Jesus que te perdoa, esse Jesus que derramou sangue na cruz para remir você da condenação eterna diante de Deus o Pai, te declarando como justo, não com base na sua justiça, mas com base na justiça dele, entregue a você como uma obra da graça. Esse Cristo que é misericordioso tem te ensinado a ser um homem misericordioso? Ou você continua sendo aquele tipo de pessoa que tudo é ferro e fogo? Para você, graça, para os outros, lei. Para você, graça, para sua mulher, lei. Para você, graça, para os seus filhos, lei. Para você, graça, para os seus funcionários, lei. O rigor da lei. À medida que o tempo passa, você tem se tornado um homem mais bondoso. À medida que o tempo passa, você tem se tornado um homem mais amoroso. Ah, Roberto, essa história de amor não combina com o homem. Eu sou de uma geração diferente. Que geração? De qual geração nós somos que não possa ser alcançada, remida e restaurada pelo Cristo que morreu por nós numa cruz? Que homem o Espírito Santo de Deus não pode alcançar para transformar seu coração de pedra num coração de carne, capaz de amar não só nas palavras, mas sobretudo nos atos? Como dizia Dostoiévski, que o amor em ação é muito mais poderoso do que o amor em verbo, do que o amor em palavras. À medida que o tempo passa, você tem se tornado mais santo? Ou há alguma dúvida de que esse Cristo, de quem cantamos hoje aqui, é santo, distinto do pecado, distinto de tudo aquilo que insinua o pecado? E será que nós, à medida que o tempo avança, nos autodenominamos homens de Deus, cristãos, mas não desenvolvemos em santidade? Você consegue ver, meu amigo, efetivamente a imagem de Jesus crescendo em você? Essa pergunta é muito importante. Ela é muito importante porque se amanhã você esquecer absolutamente tudo que eu disser aqui hoje, mas essa pergunta permanecer no seu coração, à medida que o tempo passa, eu tenho me tornado mais parecido com Ele, eu ficarei muito satisfeito com o resultado da minha participação, pelo menos nesse encontro. O texto que nós lemos diz que Jesus ia crescendo em sabedoria. E é muito importante você aprender a necessária distinção entre sabedoria e esperteza. Nós vivemos no mundo dos espertos. Nós estamos experimentando a vida no país que parece celebrar a cultura da esperteza, onde o malandro é exaltado em canções que se tornam históricas na nossa nação, cantadas pelos grandes nomes da música popular brasileira. O malandro merece samba, o malandro merece poesia, o malandro merece homenagem. O honesto é o trouxa. O sincero é o tolo. O correto é o estúpido. Nós vivemos num tempo em que nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca tivemos tanto acesso à formação também. Muitos cursos universitários, muitos cursos técnicos, muita pós-graduação, muito MBA, mestrado, doutorado. Nunca fomos tão peritos em coisas pequenas. Eu tenho um amigo querido que trabalha na indústria de óleo e gás há alguns anos e daqui mudou-se para fora do país e já rodou o mundo a trabalho, da África à Europa, onde se encontra hoje. E ele é um técnico, um dos poucos especialistas no mundo
em uma ferramenta específica de perfuração de poço de petróleo. Eu nem sei se é isso direito o nome, mas eu sei que tem uma ferramenta específica que só é usada quando vários recursos não dão conta da perfuração, e então esse amigo é chamado para a implementação daquela peça específica, daquele instrumento específico e para a operação dela. Quanta especificidade! O sujeito é um especialista num negocinho só. A pergunta é, com tanta formação, com tanta informação, com tanto acesso a conhecimento, nós temos nos tornado necessariamente mais sábios? Me parece que não. Me parece que não. Diante das escolhas da vida, qual tem sido a base das suas decisões? E se tem uma coisa que o homem está acostumado, quase que diariamente, é ter de decidir. Faz parte da nossa atribuição na sociedade, na vida. Constantemente nos vemos diante de bifurcações e a gente tem que dizer direita ou esquerda, sim ou não, certo ou errado, vou ou recuo, o tempo todo. O homem é demandado dele essa liderança natural, e a questão é, diante das escolhas da vida, qual tem sido a base das suas decisões? A sabedoria que vem de Deus, como um homem de Deus, como um seguidor de Jesus Cristo, ou a sua esperteza? A base, os critérios formadores da sua mentalidade para que você tome decisões que afetarão você, seus filhos, sua esposa, seus pais, seus irmãos, sua igreja, o nome de Cristo. A base que faz você decidir e escolher é a sabedoria que vem do céu, é a sabedoria que vem desse livro, ou são os achismos e o senso comum reinante na nossa cultura e sociedade? Sabedoria, para mim, queridos, é quando, diante de uma bifurcação da vida, você opta por Deus. Roberto, isso me soa simplista, me perdoe, mas para mim é básico assim. Sabedoria é quando, diante de uma bifurcação da minha vida, e essa bifurcação pode ser pedir perdão ou não pelo tom inadequado que eu me falei com a minha filha de 10 anos de idade dentro de casa. Essa decisão pode ser trocar de trabalho ou não, mudar de cidade ou não. Independente da situação, eu tenho como ponto de partida da minha decisão Deus. Aliás, a própria palavra de Deus diz em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a Bíblia, quando fala de temor, não fala de medo. A Bíblia, quando fala de temor, fala de honra, fala de reconhecimento, fala de respeito. Isso demanda reconhecer que quando vamos tomar decisões na vida, temos, inevitavelmente, se somos homens de Deus, que trazer Deus para a cena. Fala, Deus, no meu lugar, o que Jesus falaria, o que Jesus faria, como Ele se portaria, porque eu não sou outra coisa que não um discípulo de Jesus. E na caminhada do discipulado com Jesus, nós andamos após Ele com o objetivo de nos tornarmos semelhantes a Ele. Então, nossa maneira de olhar, nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir, nossa maneira de agir, precisa se tornar em tudo mais semelhante a dele. O texto diz que Jesus ia crescendo não só em sabedoria, mas ele também ia crescendo em estatura. E como você viu no começo, o crescimento não está restrito aos aspectos físicos. Não tem a ver com o fato de que você criança calçava um número de sapato e agora adulto você calça outro, que seus membros cresceram e que chega a determinado momento que a sua barriga também se desenvolve estranhamente e cresce. Nós sabemos que precisamos de um crescimento integral. E quando a Bíblia fala aqui da estatura de Jesus, é óbvio que ela se refere à estatura física do Senhor. Aqui um menino de 12 anos, em desenvolvimento. Mas nós aprendemos muito com essa referência. A gente vive um fenômeno dos nossos dias que tem sido estudado por muitos especialistas, que é a extensão da adolescência. Tem-se dito que a adolescência tem iniciado cada vez mais cedo, 10, 11 anos de idade, em meninos e meninas, e ela tem se estendido para além dos 30. Vários fatores dão conta disso. Se eu entrar neles aqui,
eu certamente vou perder o foco do meu tema e não vou fazer isso então, mas você provavelmente conhece alguns adolescentes de 45 anos. Eu conheço alguns que discutem e ficam de mal com os seus filhos adolescentes por causa do controle do videogame. E se você gosta de videogame como lazer, não tem mal. O problema é a gente abraçar uma conduta e uma postura de adolescente enquanto homens. A gente precisa saber que as etapas e os estágios da vida chegam e passam. E é saudável que no desenvolvimento a gente deixe coisas para trás. Perigo é quando um homem maduro na idade, perigo é quando um homem casado, perigo é quando um homem pai de filhos acha que pode permitir-se assentimentos de paixonite da adolescência com a colega de trabalho. Essas coisas precisam ser sepultadas na época que aconteceu. Aquela fase que você tentava se destacar com as meninas no colégio, passou, gato. Agora é em casa. Conquista a mulher que você tem. Conquista a sua. Seja um referencial de homem para sua filha. Para que ela não escolha um traste na rua depois. Que ela tenha pelo menos dentro de casa um referencial saudável de masculinidade, de homem de Deus. Numa sociedade tão doente como a nossa. Qual é o tamanho, qual é a estatura hoje? Qual é o tamanho hoje da sua estatura emocional? Você é um homem resolvido emocionalmente? Você é um adulto emocional? Você tem crescido nessa área? Qual é o tamanho hoje da sua estatura moral? Você realmente vive aquilo que você afirma ser certo? Você é homem ao ponto de dizer sim é sim, não é não. Você é homem de Deus ao ponto de dizer pecado é pecado. Não vou chamar pecado de deslize, não vou chamar pecado de erro, não vou tentar abrandar para ficar bem na fita na sociedade, eu vou chamar pecado de pecado, isso custe a minha reputação na sociedade, mas não custará a minha reputação diante do céu. Ou não, a gente continua meninos morais. Não tomamos partido, não assumimos posição. E muito, gente querida, me desculpe falar, mas muito do insucesso da igreja no nosso país tem a ver com essa indisposição de homens serem homens de Deus. E a sociedade vai avançando e a impiedade do mundo vai avançando para dentro de nossas igrejas, para dentro de nossas congregações, para dentro de nossas casas, na conduta dos nossos filhos, na conduta de nossas esposas, na nossa conduta, e a gente se cala, e a gente se omite, e a gente não firma uma posição. Qual é o tamanho hoje da sua estatura espiritual? Se Jesus é o nosso modelo e a gente tem uma tendência esquisita de olhar para um Jesus pronto, ninguém imagina Maria limpando Jesus, bebê. Que cena estranha. Ele era Deus, não fazia essas coisas. E a Bíblia está mostrando para a gente aspectos do crescimento do Senhor e Ele é nosso modelo. Cabe nos perguntar, qual é o tamanho hoje da sua estatura espiritual como homem de Deus? Você tem mais comunhão com Deus atualmente do que tinha semana passada, mês passado, ano passado? Porque o tempo passou e você desenvolveu comunhão com Deus em oração, você desenvolveu comunhão com Deus em leitura da palavra, você viu que em Deus você foi capaz de vencer alguns hábitos e alguns pecados que eram danosos para a sua alma, tóxicos para a sua espiritualidade. Meu amigo, nós somos vocacionados por Deus para o crescimento. Nós somos vocacionados por Deus para que as nossas vidas floresçam e frutifiquem. A estagnação deveria nos incomodar muito. A estagnação de olhar para uma vida cristã que não sai do lugar há 1, 2, 5, 10 anos devia incomodar muito a gente.
Lembra de Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo: meus irmãos, quando eu estive entre vocês, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Tive de dar leite para vocês, porque vocês não estavam preparados para alimento mais sólido. Isso é um problema antigo do cristianismo, mas a gente precisa lutar contra isso. Está há 10 anos, 15 anos caminhando com Jesus e tomando o mesmo leitinho ralo. Porque não pode ser levado aos oceanos mais profundos da comunhão com Deus. Acaba não desfrutando de uma intimidade mais poderosa com o Espírito Santo de Deus. Acaba não se tornando um homem que empodera outros, que ora por outros, que discipula outros. Porque ficou estagnado no mesmo lugar. E, queridos amigos, muitas esposas têm sofrido com maridos que querem muito crescer suas contas bancárias, mas não querem se desenvolver e ainda se comportam como adolescentes nas emoções, na vida moral e na espiritualidade. Elas sofrem. Ah, Roberto, mas você tem que entender que muitos de nós também sofremos com a imaturidade espiritual, moral e emocional de algumas esposas nossas. Tá bom, mas faz um encontro para as esposas, reúne elas aqui e fala isso para elas. O encontro é com você. Eu imagino que os pastores dessa igreja façam um tanto de atendimentos pastorais como nós fazemos lá, em Caraí. E é assim, a quantidade de problemas relatados, os mais diversos, seja na vida conjugal, seja na vida profissional, que tem a ver com a incapacidade do sujeito ou da sujeita de entenderem que vida cristã é vida de crescimento com Deus. Em comunhão, crescimento na palavra, crescimento na vida de oração, crescimento na vida de santificação, e eu vou ter sim que dizer não para determinadas companhias, para determinados lugares, para determinados hábitos. Porque se eu não disser não, isso vai corroer a minha alma, isso vai me tirar da companhia de Deus, isso vai me afastar do meu Senhor. Eu vou viver uma vida religiosa, mas não uma vida de discípulo. Eu vou viver uma vida de aparência, mas não uma vida de verdade na presença dEle. O texto ainda diz que Jesus ia crescendo não apenas em sabedoria e em estatura, mas também crescendo em graça diante de Deus e graça diante dos homens. Eu acho isso lindo sobre a vida de Jesus. Você perde a conta de quantas vezes a Bíblia relata o seguinte: Jesus estava no meio de uma multidão, ou Jesus estava com seus discípulos e ele retira-se dali, vai para um lugar a sós e ora ao Pai. Estamos falando do Deus Filho, o bendito mistério da Trindade, Deus encarnado, e o Filho entendendo a sua necessidade e o seu prazer de comunhão com o Pai. Aí vemos, chega a gente, os discípulos de Jesus, a macharia de Cristo, e acha que não precisamos, e acha que não precisa, achamos que não temos a necessidade dessa comunhão, desse crescer em graça diante de Deus. Lembra de Moisés quando orava e a Bíblia diz que Deus diz a Moisés: eu achei graça aos teus olhos. Intimidade, proximidade, companhia. Crescer em graça diante dos homens é a consequência dessa vida de intimidade com Deus. E não pense que eu estou falando que crescer em graça diante dos homens significa que você vai ser aquele cara de altíssima reputação na sociedade entre os seus pares. Até porque, se você for um cara realmente fiel a Jesus nesse mundo, é mais provável que você experimente uma dose maior de perseguição, de indiferença. Mas a questão de achar graça diante dos outros tem a ver com o indiscutível fato de que, à medida que você caminha e se desenvolve na comunhão com seu Deus, você se torna mais parecido com Jesus. E você revela Jesus a esse mundo, ainda que como uma denúncia profética, ainda que como uma voz profética dizendo aquilo que está torto, aquilo que está equivocado, aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que está no caminho da destruição eterna. E aí você se torna uma voz proclamadora nesse mundo, mas Deus em Cristo está disposto a restaurar todas as coisas consigo.
E eu sou mais uma voz. Não é só o meu pastor na minha igreja, no domingo quando ele prega, não é só o meu líder de célula no meio da semana. Eu sou uma voz no trabalho, na barca, no ônibus, na faculdade. Eu sou uma voz dele, porque eu sou um discípulo dele, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem de Cristo. Queridos, precisamos assumir a nossa identidade. Crescer na graça é caminhar na direção da transformação diária das nossas vidas. Tem muita gente pensando em graça de modo muito equivocado. Tem muita gente pensando em doutrina da graça como salvo-conduto para viver relaxadamente. Essas pessoas nunca entenderam o que é graça. Se a mensagem da graça diz para mim, diz para o meu coração, que eu sou tão pecador, mas tão vil pecador, com um problema tão impossível de ser solucionado por mim mesmo, que Deus teve de vir a esse mundo, na pessoa de seu Filho, viver nesse mundo sujo, a vida santa e perfeita que eu jamais conseguiria viver, para que no final de sua vida, ao invés de receber uma coroa de ouro, rei do universo, receber uma coroa de espinhos, cuspes na cara, chibatas, feridas no corpo, ser pendurado numa cruz como um bandido, como a pior classe, para dali, do alto de sua cruz, oferecer a mim a sua justiça, para do alto de sua cruz oferecer a mim as suas vestes limpas e falar: filho, me entrega a sua sujeira, ela é minha, quem paga por ela sou eu. Isso é evangelho, queridos. É a notícia de que eu sou tão pecador ao ponto de Deus ter que morrer no meu lugar, mas que eu também sou tão amado, tão desejado por Ele. Ele é tão apaixonado de amor por mim, ao ponto dele querer fazer isso. Dele querer elaborar esse plano perfeito de salvação para me ter com Ele por toda a eternidade. Se eu entendo, querido, que isso é graça, se eu entendo que isso é evangelho, a pergunta é: como eu vou banalizar o pecado que crucificou meu Salvador? Como eu vou domesticar na minha alma sentimentos, desejos e posturas que o levaram para a cruz por mim? E vou falar: está tudo bem, porque eu estou na graça. Isso não é graça, amigo. Crescer na graça é crescer em transformação. Porque a graça me aceita como eu sou, mas ela nunca me deixa como eu estou. Ela me transforma. Ela me leva à semelhança dele. Ela me leva a tornar-me cada dia mais parecido com ele. É impossível, no caminho com Jesus, permanecer o mesmo. É impossível. Então, queridos, o que nós precisamos, e com isso eu encerro nessa noite, o que nós desesperadamente precisamos é de, com todo o nosso coração, iniciar esse movimento na direção dessa vida que Ele oferece para a gente. Porque está à nossa disposição, gente. Está à nossa disposição. Nós não somos mais escravos do pecado ao ponto de não conseguirmos dizer sim para a vida maravilhosa que Ele nos chama a viver como discípulos de Jesus. Meus amigos queridos, você não faz ideia, nem eu sou capaz de fazer ideia, o que Jesus pode fazer se um grupo reduzido de homens como esse que se encontram aqui nessa noite estiverem dispostos de verdade a serem homens de Deus. A gente não tem ideia do que pode acontecer nas nossas famílias. A gente não tem ideia do que pode acontecer aos nossos filhos, às nossas esposas, aos nossos vizinhos, à cidade de Niterói. A gente não tem ideia, irmãos. Mas Deus nos convida a viver essa jornada e essa experiência extraordinária de crescer à semelhança do nosso Salvador. Eu sou um apaixonado pelo Evangelho por causa disso. Eu tenho dito para minha esposa sempre, a gente tem conversado muito sobre vários aspectos da vida e de futuro, e a gente tem falado sobre possibilidades futuras de plantação de igreja, toda a insegurança que um cenário como esse promove no coração de um homem pecador e instável, como eu certamente sou. Mas eu tenho dito para ela, falei: meu amor,
o Evangelho é tão sublime, é tão maravilhoso, que eu peço que Deus me dê graça para pregá-lo até o último dia da minha vida. Irmãos, eu falo para vocês do fundo do meu coração. Eu não sou aquele tipo de cara que pensa, quando eu me aposentar, eu quero ser aquele velho chato, que o pessoal ainda dá espaço para segurar um microfone e poder falar, porque é tão bom falar disso. Eu acredito tanto nisso, e nesses anos caminhando com Jesus, nesses 25 anos caminhando com Jesus, eu tenho visto tanta gente que cresceu na graça e foi transformada. Eu vi tantos homens adúlteros se tornando chefes de famílias exemplares. Eu vi tantos homens mergulhados numa vida de promiscuidade, de prostíbulos, de várias amantes na rua, se tornando líderes de ministério de casais. Porque Deus faz essas coisas. Agora, o que a gente precisa fazer é superar essa frieza do nosso coração, essa acomodação do nosso coração. Eu prometo que eu vou encerrar agora, senão não paro, já não tem mais esboço e eu continuo falando. Tem uma história, talvez eu já até tenha contado aqui em algum final de semana de treinamento, mas tem uma história linda de Billy Graham, falecido recentemente. Billy Graham, quando jovem, universitário, cursando teologia, ele vai numa caravana com a sua turma, levada por um professor, até ao local onde havia sido casa de John Wesley, o grande avivalista da Inglaterra. E o professor conduzindo ali a caravana pela casa de Wesley, os cômodos, aquele lugar havia se tornado um memorial de John Wesley, uma espécie de casa de cultura de John Wesley. O professor chega até o lugar que era o quarto de John Wesley. E aí eles reparam que na lateral da cama havia duas marcas no chão mais queimadas. E aí o professor diz, olha, conta-se que nesse lugar John Wesley sempre fazia as suas orações. Era desse lugar que John Wesley orava pedindo para Deus um avivamento na Inglaterra. E aí o passeio continua, todo mundo volta para o ônibus para seguir a viagem e o professor conta aos alunos, um professor responsável, e vê que tem um aluno que não está ali. Ele volta para casa, procura e chega naquele lugar, naquele cômodo, naquele quarto e encontra Billy Graham, de joelhos dobrados sobre a mesma marca do lado da cama de John Wesley, chorando e fazendo uma única oração: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Esse nosso irmão falecido recentemente, com quase 95, 96 anos de idade, foi um homem tremendamente usado por Deus na evangelização desse mundo, dos nossos dias. Um homem que nunca se envergonhou da mensagem do Evangelho. Um homem que foi convidado para palestrar em fóruns do TED, nas grandes universidades do mundo, cercado por ateístas, e sempre anunciou a verdade do Evangelho. O nosso problema, o problema do nosso mundo é que estamos de costas para o Deus Criador, estamos mergulhados em pecado, mas o Deus Criador nos quer para si, enviou seu Filho, Ele viveu a vida perfeita por nós, morreu numa cruz em nosso lugar, e se você o receber, Ele entrará em sua vida, transformará a sua história e te fará um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Ele só pregava isso. Porque é simples dizer isso, quando a gente acredita nisso. Sabe, queridos, então, o meu desejo é que você tenha no seu coração uma oração ao Senhor. Se um dia eu tinha um amigo que ele veio de igreja pentecostal durante muitos anos e ele passou uma fase muito tempo desviado e depois voltou a congregar na plena. E aí ele contava para mim assim: Roberto, eu já fui vaso. Era a maneira dele de falar que ele foi um homem de muita comunhão com Deus, de oração, de subir monte. Roberto, eu já fui vaso. Sabe, a minha orientação, minha sugestão é para você que pode olhar para a sua vida e dizer: eu já fui vaso, eu já orei mais, eu já tive mais comunhão com Deus, eu já estudei mais a palavra de Deus, eu já fui um homem que com muito mais ênfase dizia não para determinados pensamentos e pecados, porque eu queria glorificar a Deus, mas de alguma forma esse homem está em algum lugar na minha história passada e não hoje. Você faça uma oração sincera dizendo: Deus, faz de novo. Faz de novo, me leva além. E talvez você esteja aqui vivendo toda a delícia da comunhão com Deus, vivendo o seu melhor momento com Deus. Siga, avance, não se esqueça, há muito mais com Deus pela frente. Há muito mais que você pode viver, há muito mais que você pode fazer nele.
Há muita graça disponível para você, há muita unção do Espírito Santo disponível para você, e há muito campo nesse mundo, há muito campo nessa cidade, para você ser um instrumento da glória de Deus. Para você ser um instrumento da glória de Deus. Vamos ficar de pé? Eu queria orar com você antes de entregar. Eu queria orar com você nesse momento, pedindo isso ao Senhor. Eu acredito, queridos, do fundo do meu coração, que Deus pode nos visitar com avivamento. Sabe, e eu não estou falando de um avivamento que necessariamente vai varrer o país. Eu ficaria muito feliz se Deus nos visitasse com um avivamento que varresse a nossa igreja, varresse as nossas igrejas, transformasse nossas casas, transformasse a nossa maneira de ser, homem no trabalho, homem na família, homem na cidade. Senhor amado, nós rogamos pelo Teu Espírito Santo com os nossos corações abertos, Senhor. Nós reconhecemos os nossos pecados, nós reconhecemos as nossas fragilidades, nós reconhecemos a nossa, Deus, frieza espiritual, nós reconhecemos a nossa letargia em procurar a comunhão com o Teu Espírito Santo, em procurar a comunhão com a Tua Palavra. Então, por isso, hoje, nessa noite, nós clamamos, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos visita, Espírito Santo de Deus, com um avivamento poderoso. Acende o fogo de amor por Deus em nosso coração. Começa em nós, Deus, em cada um de nós, representados aqui nessa noite, uma obra santa e poderosa. Deus, queima o pecado, leva-nos para longe de tudo aquilo que nos mantém longe do Senhor e nos envolve em Tua presença, Senhor. Surpreenda, Deus, muitos homens aqui nessa noite com uma visitação que eles nunca experimentaram do Espírito Santo de Deus. E que isso, Senhor, seja um testemunho para a Tua glória, daquilo que o Senhor tem para cada um deles, Deus. Faça uma obra poderosa nessa comunidade tão amada, tão relevante nessa cidade. Deus, o Senhor sabe exatamente tudo o que se passa nessa igreja, o Senhor sabe exatamente tudo o que há no coração dos líderes dessa igreja, tudo aquilo que traz alegria e tudo aquilo que gera preocupação, mas Deus, essa casa é Tua. Esse lugar é Teu. Deus, que a Tua glória continue habitando, reinando aqui, se expandindo para essa cidade a partir daqui, Deus. Levanta homens santos, levanta homens consagrados, levanta homens valorosos para o trabalho, para o serviço, homens dispostos a se engajarem no reino de Deus através dessa comunidade local, homens generosos, homens doadores, homens cheios de amor, homens cheios de misericórdia. Deus, que se ouça relato após relato, Deus, da obra santa do Senhor, iniciada num final de semana de encontro de homens. Deus, que testemunhos sejam dados por esposas, por filhos. Deus, que testemunhos sejam dados nessa própria igreja, da obra santa do Teu Espírito Santo, iniciada nesse lugar, nesses 2 dias. Abre os céus sobre as nossas cabeças, Senhor. Consagramos ao Senhor esse dia de amanhã, Deus, que haja virtude do alto sendo derramada aqui, que o Senhor tome conta de cada preletor, de cada pastor, de cada pregador, de cada canção entoada, que haja, Deus, a maravilhosa comunhão entre cada irmão aqui, Deus, e que possamos juntos, que esses homens queridos possam juntos celebrar a Tua glória, o Teu chamado, o Teu amor e essa vida virtuosa e maravilhosa que o Senhor nos chama a viver, andando com Jesus e glorificando a Jesus. Em Teu nome, Senhor amado, nós oramos com gratidão, com alegria e também com expectativas. Amém e amém.